era olhada como negativo, porque o indicador positivo do serviço era o retorno à família de origem. Se não voltava à família de origem, era entendido como uma questão negativa. Hoje não, há muitos anos a gente já mudou isso, e hoje é a garantia da convivência familiar e comunitária. Então, aí ela passa a ser olhada. É claro que, em primeiro lugar, a sua família, né, mas que a garantia seja dada à criança. É uma pergunta, porque eu trabalhei em 2 municípios, o programa, no caso, o serviço agora, ele é executado pelo Poder Executivo. Eu trabalhei no passado em 2 municípios, sendo que por imposição de um TAC, de um termo de ajuste, foi obrigado a instalar o serviço. E nesses 2 municípios que eu atuei, o serviço ele acabou não sendo executado, implantado, porque as prefeituras alegavam ausência de recurso. E aí, você relatou que, no caso, o pagamento do auxílio é pelo poder público. Eu pergunto, porque tem que estar previsto no orçamento do município. Existe algum, porque hoje existe uma política de transferência de recursos via governo federal para os municípios, existe alguma previsão para atender com recurso federal com família acolhedora? E qual é a responsabilidade, no caso, dos municípios e do Estado? Eu gostaria que ficasse bem claro, porque eu acho que isso vai ser uma dificuldade na comarca que eu trabalho. Tá? O piso que é repassado pelo governo federal, ele é passado por proteção. Ele não vai dizer, ao repassar, se é para abrir abrigo, casa de passagem, república, ele passa para proteção. Então, o que, por exemplo, em Campinas tem nos ajudado muito, e que eu indico, né, até para outros municípios, é a execução do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, que deve ser aprovado pelo Conselho da Criança e pelo Conselho da Assistência, e dentro dele tem que estar a implementação do Serviço Família Acolhedora. Esse plano, ao ser realizado e aprovado pelos 2 conselhos, precisa ser encaminhado ao Executivo para sua operacionalização, e, inclusive, tem meta. Então, o Conselho da Criança tem um papel importante. Infelizmente, as notícias que nos chegam é que nem todos os municípios têm um conselho atuante, né? Então, mas nós estamos aqui falando o caminho correto, né? O caminho correto é a gente conseguir cobrar essas questões do município. E, do outro lado, o próprio MDS, ele tem hoje todo um monitoramento muito mais sistematizado da proteção básica e do CREAS, mas sei que estão trabalhando com afinco a partir do levantamento que teve agora, e hoje trabalha em cima de dados. Eles estão também fazendo com que algumas coisas mais refinadas comecem a chegar até o município. Então, por exemplo, ver o leque de serviços que tem que ser oferecido conforme a necessidade de cada local, entendendo que municípios pequenos podem ser feito consórcio, né, de atendimento. Então, eu acho que, assim, acho que estamos em verdadeiro canteiro de obras. Nós estamos organizando muita coisa, mas temos que começar a ter os órgãos de controle funcionando, né? Campinas, durante alguns anos, a Bolsa Auxílio foi paga com o dinheiro do Fundo da Criança. Mas o Conselho fez isso porque o Fundo da Criança deve ser utilizado para serviços novos, né, implantação de novas modalidades, e impulsionar o serviço público para que ele assuma e ele faça outra vez um novo. Esse é o papel do Fundo da Criança. O Fundo da Criança não tem que manter programas, manter serviços, mas ele tem que impulsionar a política onde tiver a necessidade. Por isso, assim, eu volto a dizer, nós temos que cobrar a atuação do Conselho da Criança, porque ele tem que fazer, ele pode chegar com recurso antes do orçamento público. Agora, tem PPA, né, nós temos que participar disso. E a gente fica muito isento da formulação dos orçamentos, né? Acho que a gente tem que estar mais próximo disso. Mas é dever do município pagar essa conta, né? Então, acho que a gente tem que saber, inclusive, como gestor, né, dessa política. Eu queria, antes de passar para a sua pergunta, só lembrar de dizer, que você estava perguntando agora da vinculação, nesse momento eu estou estudando, o meu tema, né, do doutorado é as relações de cuidado e proteção no Serviço Família Acolhedora. Então, eu estou ouvindo as crianças que passaram por lá, as famílias acolhedoras, as famílias de origem,
e a equipe profissional que representa cuidar, ser cuidado, proteger e ser protegido, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Depois a gente conta. Isso, a gente conta. Como eu falei antes, do município de Jaraguá do Sul, no Família Acolhedoras, onde eu faço parte, e a Mariane como psicóloga, nós estamos numa fase assim que está sendo previsto uma divulgação, porque sempre o mais difícil é encontrar a captação de famílias acolhedoras e que compreendam realmente, né, o objetivo, a missão de ser família acolhedoras. Então, a gente também está buscando troca de ideias, se algum outro município também faz, e como foi assim, esse programa de divulgação, como é, né, porque tem que ser constante, se está previsto depois do intervalo, talvez, não sei, vocês fossem falar, da gente trocar um pouquinho essa informação que vai ser bastante primordial para nós. Posso, antes de vocês responderem, posso complementar um pouquinho? Eu sou a psicóloga do programa, né? E eu estou lá desde 2010. E com relação ao vínculo, até complementando a minha pouca experiência, né? Mas o que eu tenho percebido é que realmente é um medo, é uma questão dos adultos, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes lidam muito bem com essa questão, eles entendem muito bem o objetivo do programa, e se surgir a dificuldade, no meu caso, surgiu quando apareceu a mãe adotiva, que aí sim a criança entrou em conflito, porque a família acolhedora não estava substituindo a mãe, né? Então, só a partir do momento que entrou a mãe adotiva, foi que essa criança entrou em conflito ali, até num luto mesmo, pela destituição do poder familiar, né? E com relação aos adolescentes, eles têm a fala clara de que eles preferem estar em família acolhedora, mesmo que tenham que ficar trocando de família, a estar no abrigo, porque lá a gente também tem o abrigo, né? E no nosso caso lá, nesse momento, a porta de entrada para a família acolhedora é o abrigo, né? Então, primeiro a criança vai para a instituição. Com relação à divulgação, eu percebo que a grande dificuldade que a gente tem é em quebrar o paradigma, né, das famílias, essa questão de eu me doar a uma criança, mas essa criança nunca vai ser minha, né? Então, assim, é uma região alemã, é uma região com características genéticas bem definidas, né? Então, tem algumas questões de discriminação, de preconceito, quanto à raça, quanto à etnia, né? Mas, principalmente, o medo do adulto em se apegar e depois ter que devolver, né? Essa, para nós, é a grande questão que dificulta a vinda de famílias, né? A adesão de famílias acolhedoras. E eu tenho percebido que a nossa divulgação tem que atingir as famílias nesse sentido. É uma quebra de paradigma. Acho que com o andamento do ECA, com relação à adoção, está se seguindo esse caminho, né? As pessoas têm visto a adoção com outros olhos. E acho que a família acolhedora, lá na nossa região, precisa andar nesse caminho, de quebrar esse paradigma de você poder se doar, sim, sabendo que você vai estar fazendo bem para aquela pessoa e que você vai contribuir com o futuro dela, né? Então, acredito também que o vínculo ele é fundamental. Se você muda de escola, você vai romper vínculo com a professora, com os alunos e tal. E essa realmente não é a questão das crianças. O sentimento de pertencimento a uma família, ele acaba superando a questão do rompimento do vínculo. Então, o benefício que ela tem estando naquela família e numa nova estrutura familiar, diferente daquela que viola, é maior para ela do que esse rompimento. No nosso caso, hoje, por entendimento até da vara, do juizado, enfim, só participam quem já está destituído ou em situação de destituição, né? Então, a gente acaba não trabalhando com a família de origem, né? Esse trabalho já está finalizado, mas a gente luta para estender, né? Para aumentar essa participação. Trabalhar com crianças já destituídas, né? Acho que é importante a gente trocar.
Então, eu acho que a campanha, a Raquel hoje é conselheira também do Conselho da Criança. O Conselho da Criança, a partir da comissão, que a gente chama ainda de abrigos, porque não tem ainda um outro nome, né, Raquel? A Raquel é coordenadora dessa comissão, e há alguns anos o Conselho da Criança é que tem dado o recurso para a campanha. Porque a gente entende que tem sido ainda um grande desafio conseguir famílias. Então, hoje, o serviço é todo financiado pelo poder público, mas a campanha é paga pelo Conselho da Criança. E dentro de um monte de outras ações que ele tem feito no reordenamento. Quantas vezes ele chega, ele abre uma casa lá, por exemplo, por um ano, aí o serviço público, no ano seguinte, puxa aquilo para o orçamento. A gente dá um tempo desse um ano para o serviço público se organizar e colocar no outro ano. Então, a gente tem trabalhado muito junto. A nossa campanha, desta vez, está muito bonita. Eu acho que foi a mais bonita até hoje. Ela podia ter trazido, né? Vocês me perdoem. Para acessar? Será que aqui funciona a internet? Não sei. Está funcionando a internet ali? Ah, não? Então, ela é um guarda-chuva e ele diz assim, né? A ideia é mais ou menos assim, né? Que a tempestade passa, mas a vida continua. E mostra o desenhinho de uma criança que vem e senta assim no lugar, né, na chuva, e aí vem um guarda-chuva grande que coloca ela embaixo. Aí depois fala muito da questão da temporalidade. Então, essa questão de que é um tempo. Então, a mensagem que a gente quis passar já de cara é que é um tempo. Não é nada para ficar ali, né? É para cuidar naquele momento, né? Então, é mais nesse sentido. E aí, isso que você fala, a gente tem que correr para se profissionalizar, né? Então, essa campanha feita por uma agência que capturou bem a questão, ela tem muito a ver com o primeiro chamamento. Eu chamo para isso. Eu faço um pacto para isso, eu faço uma formação para isso. Agora, se o adulto não fez a parte dele, ninguém nunca disse nada diferente para ele. Então, ele não pode chegar e alegar esse vínculo na hora de uma adoção, porque ele está muito claro, o tempo todo, né? Inclusive dos documentos em que ele assina. Né? Tá? Mais alguma coisa? Vamos fazer mais. Deixa eu só ver, eu estou só preocupada com o horário, né? Não, mas tudo bem, vamos fazer esse bloco. Você e acho que mais dois, né, que tem aqui. Aí a gente fecha e toma um cafezinho. Eu queria só colocar na ótica como família acolhedora, né, porque nós vivenciamos assim, bem de pertinho a situação. Nós somos pais adotivos, né, temos 2 filhas adotivas, hoje com 19 e 22 anos. E somos voluntários no quintal da Casa de Ana, então a adoção, assim, lidar com isso sempre foi uma presença na nossa vida. E caímos meio que de paraquedas como família adotiva. Quero parabenizar Campinas por esse trabalho, que eu acho que isso não é a realidade do Brasil, né? Esse trabalho, essa preparação toda em relação às famílias acolhedoras. É uma realidade, realmente, a falta de pessoas, né, conscientizadas para isso, porque enquanto fomos família acolhedora, por 32 dias, deparamos muito com essa questão. Amigos nossos, nossa, que coragem. Eu pegava e não devolvia. Assim, isso foi o mais comum que eu ouvi. Não sei como vocês vão ter coragem de devolver. Né? Eu mesma, a princípio, havia um receio, porque eu acho que é um trabalho que tem que fazer com toda a família, né? Não adianta eu querer, ele querer, as filhas não estarem preparadas, Então, a família toda tem que estar preparada para saber o que significa ser família acolhedora. Né? Mais do que a adoção, esse é o verdadeiro amor incondicional, porque é o amor que não... Porque a gente sabe que a gente cria o filho para o mundo, né? Mas, na verdade, o que acontece? É meu filho, né? Aquela coisa, meu filho, né? E a criança que é acolhida, né, ela não é nossa, realmente ela não nos pertence. Nossos filhos não nos pertencem, né, mas a criança acolhida é outra, exatamente, totalmente diferente. Né? Você está ali para dar a ela aquilo de que ela mais necessita naquele momento. Mas depois ela vai seguir o caminho dela. E, às vezes, nem há mais vínculo nenhum, né? Porque aí ela ou volta, ou vai para uma família adotiva, e, às vezes, mudam. A vida toma outros rumos que no nosso caso não foi esse. Houve um vínculo aí, esse vínculo permanece até hoje. Há muito sofrimento, porque a gente vê o que está acontecendo com ela,
né, e toda a família, porque fizemos um acompanhamento pessoal, e aí é onde eu digo que o trabalho de vocês é belíssimo, porque não foi o caso nosso, né? A história começa assim, que a vara de São Gonçalo não tem abrigo para crianças pequenas, então ela busca família acolhedoras, e como ela tem parceria com o Quintal saiu em busca de família acolhedora. E como a gente participa do Quintal há muitos anos e somos um grupo bem assim, que nos conhecemos bastante, né? E aí foi nos feito convite de várias crianças até. Várias crianças estão sempre ligando para a gente, mas nós temos uma vida bastante ativa, somos empresários, então ficava um pouco difícil. Até que, por fim, eu falei, gente, eu tenho que participar, porque não tem gente para ficar, para contribuir, né? E aí acabamos ficando com essa criança que chegou com a gente com 2 anos, a Elizabeth. E é realmente você tem que ter uma preparação psicológica muito grande, porque não deu nem 24 horas, ela já me chamava de mamãe e de papai, né? Então eu dizia assim, mamãe não, titia, né? Quer dizer, sei lá, aquela coisa que eu não sabia nem o que falar. Aí, nesse interim, porque a história, não sei se me permitem contar rapidamente, houve uma negligência, eram pais separados, haviam se separado, eles moravam em São Gonçalo, e aí foram tentar a vida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e lá a mãe, na verdade, ela era uma parideira, ela não é uma mãe, né? Já com 4 filhos, com 3 filhos, foram para Minas Gerais, e lá ela não aguentou e voltou para Minas Gerais, levando a pequenininha, a Elizabeth. Não, a Elizabeth. Aí lá ela teve um outro filho que ele suspeitava que não era dele. Quando houve a negligência, né, que foram com as 2 crianças. Só que ele já tinha 3 filhos do primeiro casamento, né? Então, assim, ele já estava com 7 filhos. Enfim, aí entramos nessa história, a juíza tirou o poder da mãe e passou o poder familiar somente para o pai desses 4 filhos. Só que ele se reconciliou com ela, e ela foi junto, ela a mãe. Foram todos para Minas Gerais. Claro, eles vivem entre tapas e beijos, né? E agora, finalmente, parece que a coisa descambou de vez. Só que nessa ida para lá, para Minas Gerais, não houve acompanhamento absolutamente nenhum, nem de São Gonçalo e nem de Minas Gerais. Eles ficaram à deriva. Nós é que fomos acompanhando essa história, fomos várias vezes a Minas Gerais, fizemos assistência material para a família, e aí eu tentei de todas as formas, ela já foi passar férias conosco, já levou a irmã, leva a irmã dela, por favor, porque vivem numa miséria desgraçada, né? É uma família que não consegue se estruturar, fizeram outro filho, quer dizer, então, assim, é uma realidade nua e crua. E ele ama os filhos, né? Ele ama, né? Ama o que você não consegue entender. Agora piorou mais ainda. Agora a coisa desgringolou de vez mesmo, e agora ela atuou de novo, porque ele me pediu ajuda, porque ela, nesse desentendimento, ela rasgou todo esse documento dele, então, para ver se eu consigo a segunda via para ele, porque ela agora entrou, está na tutela da mulher, enfim, a história é muito complicada e você se envolve porque é a criança, né? O que me preocupa é a criança. Mas, então, assim, eu só queria falar para colocar essa experiência que isso é uma realidade, né? A falta de famílias que se disponibilizem para isso, né? Conhecendo, sabendo o que é verdadeiramente ser família acolhedora, parabenizar que todo esse trabalho seja divulgado, que precisa ser divulgado, né? Que os municípios formem seus grupos para fazer esse trabalho, porque eu acho que o acolhimento da criança, principalmente essa criança mesmo, de 0 a 3, a 6 anos, ela precisa disso, em vez de ir para o abrigo, até porque a família acolhedora, de uma certa forma, ela pressiona, né, o poder público para que seja tomada uma decisão, ou volta para a família de origem, ou vai para uma família adotiva, né? Porque senão ela fica esquecida lá. Então, eu acho isso muito importante. Então, acima de tudo, parabenizar vocês. Concluir. Eu falo logo, então?